Olá a todos, sejam todos bem-vindos, nossos amigos, não é? Advogados e advogadas, vocês que estão aqui, não é? Conosco, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Neri, estou aqui com vocês hoje para nós darmos início ao nosso curso, não é? Nosso mini curso sobre publicidade na advocacia. E hoje é um dia muito especial, nós estamos aqui no mês, né, do advogado, e é muito importante para nós advogados termos canais de comunicação. E o Q3 Cursos Jurídicos estabelece esse canal com você através do nosso canal aqui no YouTube, que tenta trazer para vocês, que está empenhado em trazer para vocês conteúdo de qualidade para a advocacia. E hoje nós vamos começar esse mini curso, né, como um presente para os nossos amigos advogados e advogadas, tratando sobre publicidade. Como vocês sabem, nós temos um novo provimento aí, o provimento 205, que está tratando, não é, do advogado nas redes sociais, do marketing jurídico. E nesse mês nós vamos realizar um curso totalmente gratuito aqui no canal do Q3, nesse canal do YouTube, que é o nosso canal. Então, nós já começamos pedindo para você, advogado e advogada, que se inscreva aqui no nosso canal, que compartilhe esse nosso vídeo, para que essa informação, para que esse presente chegue para outros tantos advogados, que assim como você também deseja fazer esse ingresso, não é, nas redes sociais e no marketing jurídico, e que deseja aprender a fazer publicidade na advocacia. Então, nós contamos com você para que você dê o seu like, que você faça o seu comentário, para que você tire as suas dúvidas, você tem esse espaço aqui para isso. E toda quarta-feira, até nós concluirmos o nosso curso, nós vamos ter, às 20 horas, uma aula disponibilizada aqui para vocês, totalmente gratuita. Então é só acessar o nosso canal, se inscreve no canal, dá sempre aquele like para que o YouTube ele perceba, ele saiba que você gosta do nosso conteúdo e que esse conteúdo faz a diferença, é importante para você e também para todos os advogados. Então, nós contamos com vocês e desejamos que vocês tenham um curso excelente ao nosso lado. Como eu disse, eu sou professora Cristiane Neri, sou professora de Ética Jurídica do Q3 Cursos Jurídicos, e eu estou aqui com vocês para falar sobre essa grande novidade, que é a publicidade na advocacia. Na verdade, a publicidade não é uma novidade, mas as redes sociais, sim. Publicidade nas redes sociais, o marketing jurídico, sim, ele é uma novidade e que é muito importante para todos os advogados. Então, vamos começar falando sobre os principais diplomas que nós temos tratando sobre o marketing jurídico e sobre a publicidade. Nós vamos ver que toda a matéria que diz respeito à publicidade está consignada, está prevista, não é, no nosso código de ética. Essa é a nossa matriz, essa é a nossa fonte. Então, nós vamos sim ter que nos debruçar também sobre o código de ética, não é? Nós vamos falar sobre o código de ética, sobre as disposições constantes do código de ética e, claro, sobre o provimento 205, sobre as novidades trazidas por ele. E nós vamos iniciar com uma pergunta muito recorrente e que eu vou tentar responder aqui para vocês. Professora, por que é que a publicidade sempre foi tão restrita, não é, na advocacia? Percebam, a primeira informação aqui, muito importante, é que vocês conheçam e saibam a natureza da atividade profissional do advogado. A nossa atividade, ela vem consignada na Constituição Federal, artigo 133 da Constituição, como uma atividade, não é? Uma atividade indispensável à administração da justiça e que é uma atividade pública, um serviço público. Antes de ser uma atividade privada, ela tem sim esse munus público, esse caráter público, esse caráter social. Então, para que nós tenhamos o desempenho, não é, da justiça, o advogado ele é necessário, imprescindível. E a advocacia, ela é exercida
tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, não é? Pelo advogado. E ele tem esse duplo caráter, público e privado. Veja só, se eu sei que a advocacia é uma atividade essencial, é uma atividade ligada à justiça, é um munus público, é um serviço público com essa finalidade social, é muito difícil de nós compreendermos a advocacia como uma atividade empresária, como uma atividade comercial. O advogado, ele não é comerciante, o advogado, ele não é empresário. E a publicidade, a propaganda, o marketing são instrumentos que estão intimamente relacionados com as atividades empresárias. Então, essa era uma grande dificuldade. Nunca foi o propósito da advocacia ter a ingerência do poder econômico dentro da categoria, dentro da classe. Então, vamos dizer assim, essa linha muito tênue que existe entre a atividade de advocacia e a publicidade, que está intimamente ligado à mercancia, não é? Essa linha ela tem que ser muito bem observada e respeitada pelos advogados. Então, isso era uma dificuldade. Mas era possível, sim, o advogado fazer publicidade. A partir do artigo 39 do nosso Código de Ética, nós temos uma série de disciplinamentos sobre publicidade na advocacia. Muito mais restrições, né, do que qualquer outra coisa. Mas sim, era possível, desde que observados os parâmetros do Código de Ética. E como, não é, a publicidade, o marketing digital, eles vieram com muita força nos últimos tempos, foi uma realidade que se impôs sobre a própria atividade advocatícia. Então, hoje, bem recentemente, em julho agora, que nós tivemos o provimento 205, que trata dessa nova realidade. Então, a advocacia, se adequando a essa realidade da vida virtual, ela traz esse provimento, não é, para contemplar uma necessidade da jovem advocacia de estar nas redes sociais, até porque todos nós estamos nas redes sociais. É um meio, é uma interface de comunicação rápida, direta, democrática, com clientes e com a própria sociedade. Agora, dito isto, é importante que nós observemos quais são os princípios que regem a publicidade na advocacia. Vejam que os princípios eles vêm ditos no nosso Código de Ética e eles vêm repetidos também no provimento 205. Observa aqui comigo. Olha só. Não mercantilização. Percebam que existe realmente um cuidado, um zelo da advocacia para que não haja essa confusão entre atividade advocatícia e mercantilização. Você, advogado, não é um vendedor de bananas. Você, advogado, não é um comerciante. Você não está ali montando a sua banca para vender habeas corpus, habeas data, apelação. Você não está lá para isso. Você exerce uma atividade profissional, não é, especializada, que merece a justa retribuição pelo seu desempenho. Ponto. Nós estamos falando em justa retribuição e não em lucro. Quando nós falamos em atividade profissional da advocacia, nós não vamos falar em lucro. O advogado não visa com a sua atividade ao lucro. Ele visa, não é, a justa retribuição. Então, muito cuidado para não confundir, não é, as atividades. Aqui nós vemos a não mercantilização e a proibição, né? Eu tento sempre aqui, vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Lucro, não. Ih, tá muito mal, tá muito feio. Estou escrevendo péssimo. Mas, enfim, nós não podemos ter o lucro como objetivo. Qual o caráter, gente, da atividade advocatícia e principalmente da publicidade? Está aí, segunda observação. A atividade, não é, a publicidade na advocacia, ela tem um caráter informativo.
Você, advogado, deve estar sempre informando, prestando informação. Você exerce um serviço público, uma atividade pública, então você deve informar a sociedade. Você deve informar aos seus colegas advogados sobre as novidades, as atualizações que existem, não é? Agora atualizando sempre o nosso direito. Então, isso tem a ver com a informação, caráter informativo. Outro caráter, outro princípio que rege a publicidade na advocacia é a discrição e a moderação. Olha só que coisa interessante. A discrição e a moderação, gente, elas se reúnem, elas se juntam e elas vão dar para a gente o caráter de sobriedade. Olha só o caráter de sobriedade que a atividade advocatícia exige, não é? Então, vocês têm que, quando produzir um material jurídico, quando vocês produzirem um material de publicidade, vocês têm que primar pela informação, pela discrição e pela moderação. Aqui entra muito a discussão agora sobre as próprias redes sociais. Quando você vai fazer publicidade nas redes sociais, tem-se que ter muita atenção. Por quê? Porque algumas redes sociais, elas são, né, pouco moderadas, pouco discretas. Nós já vimos por aí, eu tenho certeza que você também viu, advogado fazendo dancinha, não é, em TikTok. Nós já vimos também advogados postando vídeos, não é? Fazendo algumas coisas, vídeo com piada, vídeo de comédia. Isso é muito longe da sobriedade. Então, a atividade profissional do advogado, ela exige moderação, discrição, sobriedade, caráter informativo e a não mercantilização. Tudo que foge disso é proibido. Tudo que foge disso, tudo que excede isso daí que está previsto aqui, foge dos parâmetros necessários para a publicidade na advocacia, inclusive nas redes sociais, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, tá aí. Aqui eu tenho os 3 diplomas normativos, não é? Que são os principais para a regulamentação da publicidade. Nós temos o Código de Ética, que é o pai e a mãe, não é, da publicidade na advocacia, que vai do artigo 39 ao artigo 47, tratando dos meios, das condutas, não é, permitidas e proibidas. Nós temos o Provimento 205, que é super novo e que está trazendo para a gente aí muitas novidades que nós vamos também abordar aqui no nosso curso. E nós temos ainda algumas disposições no próprio Estatuto da Advocacia. São pontuais, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, mas o grosso mesmo de publicidade está no Código de Ética e no Provimento 205. Acompanha comigo, olha só o que é que diz para a gente o artigo 39 do Código de Ética, é o artigo de abertura. Em seu caput, ele vai dizer para a gente o norte, os parâmetros, o que é importante se saber e como fazer publicidade na advocacia. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo. Pronto, ele já disse o que nós vimos ali com relação, não é, às características, ele já está dizendo aqui para você. Primeiro, caráter informativo, tá aqui, caráter informativo. E deve primar pela discrição e sobriedade. Então, a publicidade na advocacia tem que ser sóbria, assim como a própria postura do advogado, e tem que ser discreta, não pode ser chamativa, não é? Não podendo configurar, captação de clientela ou mercantilização. Não mercantilização é um dos princípios que rege, na verdade, toda a advocacia, a não captação de clientela também, e aqui na publicidade não seria diferente. Então, a publicidade profissional tem os seus parâmetros e eles estão traçados aqui no artigo 39 do Código de Ética. O artigo 1º do Provimento 205, ele vai trazer para a gente um reforço ao que está dito no 39 do Código de Ética. Percebam,
é permitido o marketing jurídico. Primeira grande novidade do provimento 205. Já está na abertura, no artigo de abertura. É permitido o marketing jurídico. Ponto. Certo? Então, vejam que a publicidade, nós vamos ver isso, ela é uma das formas de marketing. Tá? Ela é uma das formas de marketing. Existem outras formas de se fazer marketing. Uma delas é a publicidade, não é? Então, o nosso provimento, ele já diz, ele já permite, ele já autoriza o marketing jurídico, tá? Aqui. É permitido o marketing jurídico, desde que, temos uma condicionante aqui, desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto, pelo Regulamento Geral, pelo Código de Ética e pelo próprio provimento 205, certo? Então, olha, pode fazer marketing? Pode. Pode utilizar os meios, né, que o marketing dispõe para publicizar a informação, a atividade profissional? Pode. Mas tem que observar os parâmetros previstos no Código de Ética, no Estatuto, no Regulamento e no próprio provimento 205. Pum! Acabou-se. Agora, vamos para o Código de Ética. Vamos começar pelo papai, pela mamãe, né? Que é o Código de Ética e Disciplina, certo? O Código de Ética e Disciplina, que eu fui riscando aqui, ele traz para a gente esses artigos. Código de Ética vai trazer 39 ao 47. Eu tenho uma divisão muito importante para fazer aqui para vocês. O artigo 40 do vou botar aqui em cima, o artigo 40 do Código de Ética, ele vai tratar, gente, das proibições. Mas as proibição de quê? Ó, dos meios proibidos. Meios proibidos. Vou colocar assim para ver se fica mais legível. Meios proibidos, certo? O artigo 40, misericórdia, Senhor. O artigo 40, ele trata dos meios proibidos. Eu não posso utilizar esses meios que vão estar previstos no artigo 40 para fazer publicidade. É isso que ele vai trazer. No artigo 42, eu vou colocar aqui embaixo, no artigo 42, certo? Artigo 42, ele vai trazer também proibições, mas ele vai trazer, gente, condutas proibidas. Condutas, tá? Condutas proibidas. Artigo 40 traz os meios que eu não posso utilizar e o artigo 42, ele vai elencar uma série de posturas, de condutas que são proibidas para fazer marketing, para fazer publicidade na advocacia. Muito importante porque isso vai infiltrando na nossa cabeça. Isso vai entrando e vai ficando impregnado na nossa cabeça. Beleza? Vamos começar pelo artigo 40. Olha que coisa legal. O artigo 40 vai dizer para a gente, olha, os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior. Quais são as diretrizes? Discrição, sobriedade, moderação, informação, não é? Temos essas diretrizes no artigo 39. Sendo vedados, sendo, olha, meios, está aqui, meios vedados, foi o que eu falei para você. Você não vai poder fazer publicidade advocatícia através desses meios, ok? Olha só, primeiro, vamos lá, a veiculação de publicidade por meio de, ó, rádio, cinema e televisão. Advogado não pode fazer publicidade por meio de rádio, de cinema e televisão. Professora, mas eu já vi na rádio um advogado falando lá. Sim, ele pode ir lá dar uma entrevista, nós vamos ver isso nas condutas. Mas publicidade ele não pode fazer. Publicidade você não vai ver, você não vai ouvir, né, que é o rádio, você não vai ouvir uma propaganda de um escritório de advocacia. Do mesmo jeito que você não vai estar lá no seu cinema, comendo sua pipoquinha, olhando a carona lá de um advogado. Você não vai poder. Tem propaganda antes de começar o filme aqui? Tem sim. Pode ter propaganda, né,
de escritório de advocacia? Não, não pode. É um meio vedado. E na televisão? Você está lá assistindo a sua novela, todo tranquilo e calmo, descansando, quando vê, aparece uma propaganda. Você nunca viu. Você nunca viu. Se viu, denuncie, né? Você nunca viu. Então você vê, está lá sentadinho assistindo sua novela, descansando, e aparece propaganda, publicidade de escritório de advocacia? Não, certo? Então, são meios vedados, proibidos. Rádio, cinema e televisão não pode veicular publicidade de escritório ou de advogado. Outros meios que são vedados, meios vedados. Eu não posso fazer publicidade da atividade advocatícia por meio de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Olha só, outdoor, preciso explicar o que é? Não preciso. Você está andando na rua, está lá, pá, aquilo lá no meio da rua, são os outdoors. Os painéis luminosos, você para no sinal, tá lá aquela TVzona lá, TV gigante de LED, painel luminoso, não é? Passando uma série de propagandas e aparece lá a propaganda de um escritório de advocacia. Não pode. E nem pode forma assemelhada. Exemplo, vou colocar uma faixa, né? Você não vai poder fazer isso, por exemplo, tá? Meios proibidos. Quais são outros meios proibidos? Olha aí embaixo, gente. Tá aqui no inciso 3. Inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. Tá aqui, qualquer espaço público. Então, atenção comigo. Eu moro numa casa, tem um muro maravilhoso, grande, super bem localizado. Vou colocar lá a propaganda do meu escritório. Não pode. Ai, meu Deus, que pena. Tem uma parede lá, né, na casa do meu vizinho, porque como se muro não fosse parede, né, gente? Pelo amor de Deus, é parecido, né? Mas eu vou colocar a parede dentro lá de uma doceria, né, de uma amiga minha. Vou colocar lá naquela parede. Posso colocar na parede? Não, não posso colocar em paredes. Posso adesivar o meu carro? Posso, como a gente chama, envelopar o carro? Colocar adesivos em todo o carro? Não, não pode. Você não vende banana. Você é um advogado, não é? Você não pode sair por aí como se fosse um carro de som todo adesivado com sua cara colada no carro, fazendo publicidade do seu escritório. Não pode, nem de ninguém. Elevadores. Eita, que legal. Vou colocar um cartãozinho, um panfletinho lá dentro do elevador do meu prédio. Não pode. Você não pode fazer isso. Isso é vedado. São meios de publicidade que não são admitidos. Olha para cá. Olha que coisa legal. Só para que você entenda. Olha aí. Eu posso colocar num muro desse jeito que está aí, como o advogado ali colocou, plantão 24 horas, né? É praticamente um médico da emergência. Ele colocou advogado, família, criminal, civil. Pode isso? Não, não pode. É um meio de publicidade que é proibido. Tá aqui, ó. Risca, não pode. Eu posso, olha que legalzinho. Posso adesivar o meu fusquinha? Posso adesivar o meu carro para fazer propaganda? Não, você não pode. É outro meio proibido. Você não vai poder colocar lá no seu carro. Deixa eu voltar para ele, porque está aqui. Certo? Você não vai poder colocar, adesivar o seu carro e sair por aí fazendo publicidade dele. Faixas, eu posso colocar faixas, ó, estou dando desconto. Não pode fazer isso, é meio proibido. Posso usar um outdoor? Olha aqui, ó, nos Estados Unidos podem, nos Estados Unidos é possível, mas aqui no Brasil não pode. Nós estamos no Brasil. Então, ó, outdoor, placas luminosas lá, tá lá, aqueles anúncios luminosos, não pode. Então, muito cuidado para que você não caia nesses erros. Vamos em frente. Outros meios proibidos. Vamos olhar para cá. Olha só. Artigo 40, inciso 4. A divulgação de serviços de advocacia, juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outros. Veja que isso aqui é muito importante.
eu sou corretora de imóveis e eu sou advogada. Eu posso fazer um cartãozinho conjunto com as minhas duas atividades? Não. Eu sou fisioterapeuta e advogada nas horas vagas. Eu posso fazer uma publicidade com as minhas duas atividades? Não, não pode. Artigo 8º do provimento 205 vem reforçando o que está lá no artigo 40, inciso 4, dizendo o seguinte: não é permitido vincular os serviços advocatícios com outras atividades ou divulgação conjunta de tais atividades, salvo, ó, temos uma permissão aqui, temos uma exceção. Qual vai ser a exceção? Magistério. Se você for professor, aí pode, salvo a de magistério, ainda que complementares ou afins. Então, outra atividade, não. Isso tem a ver com o quê? Com a não mercantilização. Então, não pode. Olha para cá, vem comigo, olha só. Olha que cartãozinho de visita top. Extermina, cobrança e advocacia. O que é que tem embaixo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que sim, mas tem. Produção, organização e assessoria de shows e eventos, minha gente. Olha só, não é? Pode fazer esse tipo de cartãozinho de visita? Não, não pode. Por quê? Porque está ali junto, ó. Está ali junto com a atividade de advocacia. Ela é exclusiva, ela só pode ser apresentada sozinha. Isso aqui pode? Não. Isso aqui não pode. Então, vamos também colocar um fim nesse tipo de publicidade, porque não é permitida, tá? Risca. Essa fachada aqui embaixo, advocacia e imóveis. De um lado eu tenho civil, imobiliária, trabalhista. Do outro lado, locação, avaliação, compra e venda. Não pode haver esse tipo de insinuação de que há uma relação entre a atividade advocatícia e qualquer outra atividade profissional. Olha esse exemplo aqui de baixo, adorei esse exemplo. Olha só, tá lá no vidro do carro um adesivo, fulaninho de tal, advogado, dançarino. Olha que coisa legal, não sei se ele dança durante a audiência ou fazendo TikTok, não sei, não sei. Mas, enfim, eu posso juntar as duas coisas? Eu posso fazer publicidade conjunta? Não. E, na verdade, até nesse meio é permitido, não é? Como nós vimos. Então, mais um meio que não é permitido, mais uma forma que não é permitido pelo nosso código de ética. Conjunto, publicidade conjunta com outra atividade. Isso também está no nosso estatuto, no artigo 1º, parágrafo 3º do nosso estatuto. Agora, o que é que nós temos mais? Inciso 5. Olha o que é que ele nos diz. O fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Gente, o artigo 40, inciso 5, ele vem dizendo que, olha só, não é permitido você passar para as pessoas quando vejam a situação. Vou grifar aqui, ó. Quando você escreve em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, certo? Quando você tiver uma coluna, ou você escrever eventualmente, não é? Numa coluna, seja ela jurídica ou não, você não pode disponibilizar os seus dados, certo? Os seus dados de contato, telefone, endereço, essas coisas. Também, quando houver a publicação na imprensa, quando você eventualmente participar de um programa de rádio ou de televisão. Quando você participar de um programa de rádio e televisão, primeira observação, essa participação, ela tem que ser uma participação eventual, certo? Tá aqui, ó. A participação em programas de rádio e de televisão, ela deve ser eventual e não constante, certo?
Quando você participar, você também está proibido de fornecer essas informações, esses dados de contato. O que é que era permitido você passar para as pessoas? O que era permitido você informar? O seu e-mail. Quem quisesse, iria lhe buscar, não é? Percebam, gente, que a participação num programa de televisão, num programa de rádio, nas próprias colunas, né, de jornais, de revistas, você lá escrevendo, isso é uma publicidade indireta. Você está se mostrando. Você não está fazendo publicidade direta. Você não está lá dizendo, eu sou o advogado fulano de tal, não é? Mas é indireta. Você está lá tendo a oportunidade de apresentar o seu trabalho, de se apresentar, né, de apresentar a sua competência, as suas qualificações em todos esses meios. Então, não se deve permitir o quê? Que você forneça dados de contato. Por quê? Porque isso gera captação de clientela. Esse é o grande objetivo dessa limitação. Agora, o artigo 4º, parágrafo 3º do provimento 205, ele trouxe uma outra novidade com relação a isso. Vejam só. Para os fins do previsto no inciso 5, está aí do lado, do artigo 40 do Código de Ética e Disciplina, equiparam-se ao e-mail, que é permitido, né, tá ali, equiparam-se ao e-mail todos os dados de contato, ou seja, telefone, endereço, certo? E meios de comunicação do escritório ou advogado, advogada, inclusive os endereços dos sites, das redes sociais e os aplicativos de mensagem instantânea, como o Telegram, o WhatsApp, Messenger e assim vai. Podendo constar o logotipo, desde que em caráter informativo, respeitados os critérios de sobriedade e discrição. Bom, vejam que agora, quando você escreve, você vai, né, falar nessas situações que estão ali previstas no 40, você vai no rádio, você vai na televisão, você vai poder sim disponibilizar, apresentar os seus dados de contato. O artigo 4º, parágrafo 3º do provimento 205 equiparou, não é, ao e-mail todas essas informações. Então, agora é permitido a divulgação desses dados, ok? O que é que nós temos mais como proibido, como meio proibido? Olha só, esse aqui também vai ter implicações no provimento 205. Artigo 40, inciso 6. A utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Então, aqui é muito claro, muito direto. Você sabe o que é mala direta? É quando você envia, não é, cartas, comunicações, né, folders para as pessoas, né, irrestritamente. Você fica mandando ali, enchendo a caixa de mensagem das pessoas de spam. Antigamente o pessoal mandava carta pelo correio, hoje não é mais assim, não é? Vai para o seu e-mail. Então, o artigo 40 do Código de Ética, ele proíbe a mala direta e vejam, a distribuição de panfletos também, tá, gente? Então, pode você pegar seus panfletos, você pode mandar fazer panfleto e distribuir no sinal. Não, você advogado não pode fazer isso, tá? Você não pode nem assemelhar, mas não é um panfleto, é o meu cartão de visita. Posso distribuir no sinal? Não, não pode, tá aqui. Panfletos ou formas assemelhadas não podem ser distribuídos, porque isso é flagrante captação de clientela, tá? O que é que nos diz o provimento 205? O provimento 205 vai dizer o seguinte: o envio de cartas e comunicações a uma coletividade, que é a mala direta, é expressamente vedado, tá? Somente, importantíssimo isso aqui, gente. Olha, muito advogado pergunta sobre isso. Muito advogado me pergunta sobre isso. Tá aqui. Somente é possível o envio de cartas e comunicações se destinadas a clientes e pessoas de relacionamento pessoal ou que os solicitem.
ou os autorizem previamente. Então, eu tenho 3 situações. Olha só, primeira, eu posso enviar material publicitário, informações do meu escritório ou minhas para pessoas, para terceiras pessoas? Sim. Quando é possível? Está aqui. Quando a pessoa já é seu cliente, está aqui. Quando a pessoa já é cliente do seu escritório, ou sua cliente, e pessoas que sejam do seu relacionamento pessoal, certo? Ou pessoas que sejam do seu relacionamento pessoal, tá aqui. Qual uma outra situação? Ou que os solicitem. Se alguém pedir para você, se um grupo de pessoas pedir para você aquelas informações, se lhe solicitarem, você pode sim prestar aquela comunicação para as pessoas. E em terceiro lugar, elas autorizarem. Você teve um contato com aquela pessoa e você pergunta: você me autoriza enviar para você essa informações sobre o escritório, informações jurídicas? Sim, autorizo. Então, eu tenho essas 3 possibilidades. Posso fazer mala direta? Nessas situações, é vedado mala direta. Mas quando é possível o envio de cartas e comunicações? Quando é para os meus clientes, quando são pessoas do meu círculo pessoal, quando as pessoas me autorizarem ou me solicitarem. Então, se alguém pede, eu posso enviar. Se alguém autoriza, eu posso enviar, certo? Desde que não tenha um caráter mercantilista, que não representem captação de clientes e que não impliquem oferecimento de serviços. Então, muita atenção também, porque o conteúdo dessas cartas, dessas comunicações também está regulado aqui, ó. Não pode ter caráter mercantilista. Eu vou mandar uma comunicação para os meus clientes ou para as pessoas que autorizaram, dizendo que eu estou dando 50% de desconto em mandado de segurança. Petição de mandado de segurança, 50% de desconto. Não pode isso. Isso é mercantilização, certo? Isso é captação de clientela. Não pode, tá? Então, muito cuidado com isso. Nem pode ser oferecimento de serviços, tá? Então, muita atenção, mala direta é proibido. Você pode sim enviar comunicações para uma coletividade, desde que sejam seus clientes, pessoas que solicitam a você ou pessoas que lhe autorizam quando consultadas sobre isso, tá? E essa comunicação não pode ter qualquer caráter de captação de clientela. E para nós irmos, né, fechando a nossa aula de hoje, tá? Vocês ficarem com gostinho de quero mais, porque próxima quarta tem de novo, né? Aproveita, respira, dá aquela pausa, dá o like aí, né? Se inscreve aqui no nosso canal. Vou aproveitando, me sentindo a própria blogueirinha, a própria youtuber, né? Vão desculpando aí, porque o YouTube é meio, né? Meio bangalafumenga, como se diz por aqui. Olha só, quais são outros meios de publicidade não admitidos? Atenção com o artigo 40, parágrafo único. O que é que ele diz? Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no 39. Quais são as diretrizes, minha gente? Sobriedade, discrição, moderação, tá? Veja que não é permitido você, advogado, tá lá, né, colocando placa, colocando outdoor, colocando inscrições do seu escritório em qualquer lugar. Tá dito isso no parágrafo único do 40 do Código de Ética. E o provimento 205, no anexo único, ele vem também tratando disso. Preste atenção. Sobre placa de identificação do escritório. Muitas pessoas, você que vai abrir seu escritório agora, você jovem advogado, que vai estar lá montando, todo zeloso, né, com seu escritório, muito cuidado. Olha só, pode ser afixada no escritório ou na residência. Olha que coisa legal. O home office está com tudo, né, gente? Está aqui, ó. Na residência do advogado, pode ser um escritório, um ambiente, um terceiro ambiente que não a sua casa, mas pode ser na sua residência. Do advogado ou da advogada, não sendo permitido, ó, não sendo permitido, que seja
luminosa, tal qual a que se costuma ver em farmácias e lojas de conveniência. Então, pode ter placa luminosa? Pode, está lá no 40, parágrafo único. Mas não pode ser espalhafatosa demais, não pode ser chamativa demais. Tanto que ele dá o exemplo, tanto que o provimento traz o exemplo. Olha, não pode ser como aquela que nós vemos em farmácia, em lojas de conveniência, que são exatamente para chamar atenção, não é? Para atrair o cliente. Veja que é não captação de clientela, mas informação. Eu preciso informar ao meu cliente onde é o meu escritório. Então, está lá a fachada. Pode ter? Pode. Mas eu não posso estar lá fazendo esse meio de publicidade, atraindo pessoas, como acontece na farmácia, nas lojas de conveniência, por exemplo, tá? Ó, suas dimensões não são pré-estabelecidas, tá? Bastando que haja proporcionalidade em relação às dimensões da fachada do escritório ou residência, sempre respeitando os critérios de descrição e moderação. Então, muito cuidado, muita atenção. Coloquei aqui 2 exemplos para que vocês vejam. Olha só que legal, tá? Eu tenho aqui, nesse primeiro modelo aqui, nessa primeira situação aqui, vocês vão ver que nós temos uma placa luminosa. Tá aqui, ó, certo? Mas é discreta, é moderada, não é? Você vê que existe uma luz, uma luminosidade, mas não é igual ao de uma padaria, de uma loja de conveniência, de uma farmácia, não é? Está mais discreto. Pode isso? Pode sim. Vai lá, vai fundo. Aqui eu coloquei outro exemplo. Aqui não tem luminosidade, aqui é como se fosse né, uma planta, né, uma fachada elaborada por um arquiteto, que vai colocar dessa forma aqui. Veja, caráter informativo, está informando. O escritório de advocacia de fulano de tal é aqui. Então, também as placas, elas têm que ter um caráter informativo, certo? Muito cuidado com isso. E, só para que a gente não fique com dúvidas, essas vedações, não é, que são trazidas no artigo 40 do Código de Ética, elas não são taxativas, está em aberto, tá? Se por acaso surgir qualquer outro meio que atentem contra a discrição e a sobriedade, certo? Eles também serão vedados, ok? Então, ainda está aí um pouco em aberto. Meus queridos colegas, meus queridos amigos, nós vamos encerrando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse aí em outros momentos, nós vamos dar seguimento nesse mini curso aqui sobre publicidade. Hoje nós falamos um pouco sobre o código de ética. Nós vamos avançar nas condutas proibidas, que são bem polêmicas, e nós vamos entrar depois no provimento 205. Eu aguardo os senhores e as senhoras com muito prazer para que nós continuemos falando sobre publicidade, para que você faça publicidade, para que você entre nas redes sociais e que você faça uma publicidade com ética. Deixe mais uma vez aí o seu like, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas dicas no Instagram, no nosso site. Nós também temos um site, o q3cursos.com. Vocês vão lá e vão perceber o tanto de serviços, o tanto de cursos que nós temos lá no nosso site. Nós temos muitas novidades para vocês no nosso site, também aqui no nosso canal do YouTube, tá? Aguardo vocês próxima quarta-feira, às 8 horas.